Bem-vindos ao Willux Podcast. Eu, Wagner Malagola, da 5 Star. Olá, eu sou o Daniel Moreira, da Best Chauffeur. Seja muito bem-vindo ao Willux Podcast. E hoje teremos uma convidada especial, Maísa Moura, com formação em guia de turismo e uma bagagem internacional. Seja muito bem-vinda, Maísa. Obrigada pelo convite. Bastante contente com esse convite. Nós que estamos muito honrados em tê-la aqui com a gente. E hoje a gente vai passar a saber um pouco mais e saber que você, além de ser uma guia de turismo, também dirige. Então, a nossa primeira convidada feminina que dirige, olha só, essa é um marco aqui no nosso programa. Lembre-se disso, foi muito importante para a gente você começar com isso. Excelente, mas antes de chegar um pouco nesse ponto da parte aí desse mix de formação de guia de turismo e também como professional chauffeur, você tem uma trajetória aí com uma mistura que desde experiências internacionais como Japão e alguns outros países também, antes de entrar como guia de turismo também, acho que teve uma experiência na aviação, e antes disso uma outra experiência que você também relatou ainda há pouco para nós e que é muito interessante, a sua experiência no Japão também. Se puder nos relatar um pouco sobre isso. Vamos começar sobre o início, vamos lá. Essa é uma longa história, né, do Japão. O Japão, eu digo que eu não escolhi, eu fui escolhida pelo Japão, né? Então, muito cedinho, já com 18, 19 anos, apareceu essa história, as meninas falavam, vamos para lá, tá todo mundo indo, o pessoal 4 anos atrás, gente. Tá todo mundo indo para lá, a gente volta para o Brasil, e aí você vai ter dinheiro para ir para a faculdade, ou comprar um carro, por exemplo. E isso, né, obviamente, chamou muita atenção, os meus pais ficaram super preocupados, né, larga o primeiro namorado e vai para o Japão. Mas foi muito válido, porque eu não sabia, por exemplo, que eu tinha uma aptidão a aprender novos idiomas. Olha, que legal. E se eu não tivesse ido para lá, eu não queria saber. Eu e o Daniel, a gente falamos sempre muito sobre isso, quanto é importante, como isso diferencia muito na vida da gente, né? Aprender um novo idioma. Exatamente. E uma curiosidade, né, que os nossos telespectadores aqui têm, né? Você aparentemente não tem uma ascendência oriental. O que te levou a esse projeto, né? Porque normalmente o Japão ele abre portas ali para turistas, tanto novos profissionais que queiram ingressar e trabalhar no país, mas na sua grande maioria as pessoas que têm aí uma descendência de orientais, né? Meu irmão recentemente não, há 4 anos está no Japão. Não e sei na se época acho que era um pouco também. mais restrito. Como Olha que era só. isso? Bom, na verdade, eles nos queriam, né? Eu trabalhava no parque de diversões, então eles nos queriam, de fato, como brasileiros, né? Porque no parque de diversões a gente trabalhava com shows de samba. Então... Nome do parque? O Ashusan Hairando. Não vou repetir. Lembre-se disso. Na verdade, é o Ashusan Highland. Aí ele foi, né, traduzido, entre aspas, para o japonês, vira o Ashusan Hairando. Olha, que Sim, legal. Comparado a um play center na nossa época. Exatamente, exatamente. A idade do parque é tipo de quantos anos? Não sei, porque foram várias levas. Então, teve gente que foi nos anos 80, quando o Japão estava muito bem naquela época, né, economicamente falando. Então, anos 80, os anos 90. Eu sei que vai gente para lá até hoje, mas mudou muito o perfil. Sim. Né, mudou muito. Mas essa experiência, eu acho que foi o grande, para todas nós que participamos disso, eu digo que o grande pontapé, né, o grande kick-off inicial para todo mundo fazer uma mudança na vida. Brasileira no Japão. Eles se interessaram, foi um convite. Por quê? Justamente porque nós fazíamos shows brasileiros, né? Então, quem pode fazer isso melhor do que um brasileiro, né? Samba. Ou seja, você é uma guia de turismo. Como que você fazia o quê? Eu não estou entendendo. Eu nunca imaginava que ia ser guia de turismo um dia, né? Muito menos dirigindo, porque a minha primeira... A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de lá foi comprar um carro. Porque adolescente quer ter um carro. Lógico. Mas o meu carro ficava na garagem. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do... mensal. Seguro. Do seguro. Então, ele ficava na garagem do meu pai, olha só. E hoje eu trabalho Mas com você já era habilitada, já. Né? Sim, mas e o medo de sair? Eu me interessei por essas coisas. O que você fazia? Você dançava lá, é isso que você falou? Sim, nossa, eram vários shows durante o dia. Então, eram 4 durante o dia e mais 2 num lugar que chamava Amazon. E os japoneses iam para lá, né? Eu me sentia um miquinho, né? Assim,
O pessoal ia para lá para assistir a gente, bem interior, tá? Bem interior. É interior? Bem interior. Ah, é a cidade. Qual cidade era? Curachique. Curachique. Curachique é uma cidade. Recentemente eu trabalhei para um casal de americanos e ele dá aula de história do Japão nos Estados Unidos, na faculdade lá nos Estados Unidos. E ele conhecia Curachique. Ele falou: Curachique é muito história japonesa, assim, antiga, né? Casas, construções antigas. Então, ele sabia sobre Curachique. Eu falei: poxa vida! E isso foi em que ano mesmo, a Isa, que 1990. Você foi pro Japão? 1990. Ali você já começou a ter uma relação de prestação de serviços, de ter um contato com Sem o dúvida, público, sem com dúvida. o cliente. Era um Big Brother, gente. Porque nós éramos um grupo de 21 pessoas. Nossa. E aí nós morávamos numa casa, tinha a casa de cima, a casa de baixo, a casa dos músicos. Olha. Então, recentemente nós fizemos um encontro aqui no Tatuapé, Uau. com os músicos também. Alguns já se foram, mas foi bem interessante. Tem mulher espalhada pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Eu imagino que um japonês realmente eles se interessam, assim como a gente se interessava há muitos anos atrás, por uma pessoa oriental, saber como que era diferente a cultura, né? Então, ver uma pessoa ocidental lá, devia sim. ser... Sair na rua uma pessoa ocidental. As meninas loiras de olhos azuis, por exemplo, eles queriam pegar no cabelo, o meu porque é cacheado, Olha. queriam pegar nos cílios, no olho azul, juro. Era assim, era um contato assim nos Eu anos acho que 90. nessa época, né, nós tínhamos Uma distância. e um grande ídolo que é o Ayrton Senna, se não me falha a memória, acho que foi mais ou menos nessa época que o Brasil e os japoneses também começaram a se interessar um pouco mais Sim, pelos brasileiros, né, e pela cultura do Brasil. isso. Aí você voltou para cá em que época? Então, aí foram 4 anos de vai e volta, 1990 a 1994. Tá. Eu gostei tanto que aí eu voltei para o Brasil, e aí vou ficar no Brasil, aí começaram a me convidar novamente, eu falei: quer saber? Vou para o Japão. E acho que é importante falar sobre essa questão do serviço. A minha experiência é que o melhor lugar onde eu fui bem tratada no mundo todo foi no Japão. No Japão. Que legal. Eu sou muito grata, eu acho que assim, eu aprendi muito com eles. Respeito, né? Isso em relação Qualidade de serviço em mesmo, relação no a serviço restaurante, em geral, em geral, hotelaria, serviço hospitalidade em geral. impecável. Ah, que Impecável. legal. Eu nunca mais encontrei um lugar como o Japão. Pelo menos naquela época, né? E você viajou para outros lugares? Mesmo hoje, atuando aí como guia de turismo e tendo conhecimentos de profissionais que atuam no nosso segmento de professional chauffeur, você ainda acha que o Japão está um degrau acima em termos de serviço? Muito provavelmente, apesar que eu não vou ao Japão desde 94. Tá. Então, tá aí já na lista, preciso voltar em algum momento para rever, né? Bacana. 30 anos. Mas e o seu retorno do Japão para o Brasil depois desses 4 anos de idas e vindas? Você teve alguma outra experiência antes de entrar oficialmente no mundo de guia de turismo profissional? Sim. Aí eu decidi ficar... também tem essa passagem pela Turquia com turismo. Eu trabalhava no departamento de marketing de uma holding, mas não exatamente com turismo, mas estava relacionada, porque os grupos de japoneses que iam para lá, a gente atendia. Andava de balão. Não. Ainda não, nem existia isso. Não tinha isso. Não tinha o balão ainda. Olha que legal. Não, Isso é interessante saber. A Turquia era muito fechada em 93 ainda. Uma carta demorava 30 dias para chegar no Brasil. A Turquia era muito fechada. Outro momento, sabe? Que assim, era um país bastante muçulmano, era complicado para uma mulher viver lá. Teve uns bocados aí. Eu imagino. E aí, depois desses 6 meses no Japão, Tóquio, né? Comecei no interior, depois eu morei em Tóquio. Aí é um outro mundo que se abriu, né? Contato com gente do mundo inteiro. Tóquio foi muito interessante. E aí, depois disso, eu fui para a Inglaterra, porque eu falei: bom, momento de você melhorar o seu inglês. Você já está falando, mas você precisa lapidar. Né? É o que eu sempre digo. Você pode aprender o idioma sozinho? Pode. Mas quando você estuda, você lapida. É outra coisa. É outra coisa, né? Aperfeiçoar tanto na parte de conversação quanto na parte de gramática também, que é muito importante, né? Que em alguns momentos vai precisar responder um e-mail, ter uma conversa por WhatsApp, que não tinha na época, mas hoje tem. Isso. Aí fui para Inglaterra, fui para Londres, aí estudei lá durante o ano e falei: bom, agora meu sonho é rodar a Europa de mochila. Legal. E aí foi o que eu fiz. Aí eu fiquei 3 meses rodando. Isso ajuda muito hoje no entendimento do meu cliente. Claro. Da onde ele vem. Sim. Como é o país dele. Pode ter sido nos anos 90? Foi. Mas
ajuda demais no trato diário, sabe? Porque você conheceu diversas culturas aí durante esse seu mochilão, essa experiência. Exatamente. A gente leva em consideração tudo que a gente aprende, a nossa experiência, é isso daí, é o nosso feedback, né, do cliente, o quanto ele gosta da gente, está muito relacionado a isso aí, a vivência, né? Mochila não é o caso, mas sim conhecer a origem deles, né? Da onde eles vêm e o que eles fazem, né? Sim. Muito legal, muito legal. Bacana. E você fez quanto tempo isso daí? Foram 3 meses, até cansar. Falei, não aguento mais, eu quero voltar pro Brasil, quero as minhas coisas, né? Tem um pouco aqui, um pouco lá, preciso voltar pro Brasil, família e tal, e voltei. Falei, bom, preciso arranjar uma profissão onde eu possa estar com o pé lá, outro pé aqui. Aí pensa. E eu tinha dividido o quarto com uma moça, que hoje mora em Paris. Sim. E dividi o quarto com ela, e ela já era comissária. E ela foi para o Japão porque ela queria estudar japonês, para ela fazer a ponte aérea, que dava mais grana e tal. E eu, influenciada, eu falei, poxa, quer saber? Acho que eu posso fazer isso. Aí me matriculei no curso de aviação, né? E aí começaram as entrevistas, terminei o curso e fui para a VASP. Então, continuei trabalhando com o público. E eu gostava, na verdade... Poderia ter ido para a primeira classe? Poderia, mas eu gostava de ficar na passarela, porque a passarela é onde você tinha contato com o passageiro. Né? Hoje acho que eu iria para a primeira classe, mas naquela época eu falava, gente, eu gosto da passarela, porque você tem mais contato com as pessoas, né? Eu imagino que naquela época, mesmo para os passageiros que não eram de primeira classe, existia assim, um nível superior de passageiros, que eram sem dúvida. O acesso a passar... Sem dúvida, as coisas mudaram. A aviação, na época, não era tão fácil como hoje, né? Sim. Pegar uma ponte aérea São Paulo-Rio, né? Sim. E o curso também não era nada fácil. A gente estudava bastante para entrar. Tanto que logo no começo eu já falei, acho que isso aqui não é para mim. Aí um colega meu falou, não, Maísa, você já investiu, você fez o curso, chegou até aqui, fica pelo menos uns 3 anos. E ele tinha razão. E aí você viveu essa experiência. Sim. E aí eu podia estar na Europa e no Brasil, então foi bacana. Viajando também. Exatamente. Porque você fazia não somente Brasil, fazia também as viagens internacionais. Também. Foi muito legal. Então, um período que você teve também contato com muitas pessoas, né? Sim. Olha aí, gente, será que a gente já está chegando no turismo ou não? Então, e aí eu voltei para a área de eventos, que é algo que eu já fazia. Sim. Quando eu saí da VASP, eu fui trabalhar numa joalheria bastante famosa aqui, fiquei 1 ano lá também. Mas eu vi o pessoal passando, e eu dentro da loja. Pode falar o nome da joalheria, não tem problema. Esther. Pode, a gente aceita o patrocínio, estamos aqui abertos. Eu fui contratada justamente porque era interessante. Eles falaram, poxa, né, uma brasileira falando japonês. Sim. Então, a gente quer ela... Gente, a estratégia não deu certo. Não foi. Não, porque me colocaram para trabalhar no Hilton, da Rua Augusta. Lembra disso? Lembro, da Rua Augusta. Era lá na Rua Augusta, o Hilton. Tempo, lembra? Acreditem, era assim. O capitão, acho que era o Elson. Não era, mas ele era... Talvez São seja. João. Elcio é um capitão porteiro que talvez seja daquela época. Hoje ele está no Tangará. O Elcio. Ok. É um senhor que também trabalhou no Elson é um dos profissionais mais antigos em atividade nesse segmento de doorman. Não sei se era na Rua Augusta, na época... Ele trabalhava, na verdade, ele trabalhava no Hilton da Avenida São João, logo na Avenida São João, não, desculpa, na Ipiranga, na frente do Terraço Itália. Era esse aí, que era aquele redondo. Nossa, você falou muito do terraço, me fez lembrar de mais uma atividade que eu tive. Vamos lá, olha aí. Logo que eu voltei do Japão, a primeira vez, eu fui contratada por um departamento de marketing de whisky escocês chamado Cutty Sark. Não conheço. Escocês, né? Sim. Então, foi muito bacana, porque na época minha chefe, ela não queria me contratar porque eu era mulher, achava que eu era muito menina também, e ela brigou com todo mundo e me contratou. A Cidinha. E aí eu sei que eu visitava todos os bares e restaurantes de São Paulo, sozinha. Eu fazia... A minha profissão era para justamente conectar a brigada do restaurante, então era o barman, era o gerente, e saber como que era a saída do uísque. Então, todos aqueles super restaurantes que não existem mais... Sim, de altíssimo nível. O Ilha das Flores... Gallery.
Geller, ia visitar. eu lembro a gente do tinha Geller. uma lista, batidas e petiscos dentro do Maxud Plaza. Olha, Uau. Maxud Plaza. Aquele fazano, lindo, maravilhoso. Sem dúvida. O Rubaiá mesmo, né? Daquela época. Que não era o da Doc Lobo. Não era. Mas tinha... Tinha um ali no centro, o terraço obviamente já existia. Tinha um ali no centro também, que era alguma paddock. Paddock, já ouvi falar, não frequentava, mas já ouvi falar. Eu acho que a minha veia de guia já estava aí. Porque eu andava visitando esses restaurantes, então eu rodava a cidade toda visitando esses restaurantes. Foi nessa época Tendo que contato com o público ali, Sim. prestando um serviço, vendendo um serviço. Sim. E foi... Realmente uma mulher multitarefas. Parabéns. Até porque na época acho que era muito mais difícil ter uma posição profissional e se estabelecer profissionalmente Sim, falando sim. para uma mulher, né? Sim. Era um mundo na época um pouco mais onde os homens tinham um pouco mais de oportunidades. Hoje em dia E eu não tudo muito bebia mais... uísque, né? O que eu ia falar é que se você tinha se tornado uma ébria nessa época, não foi nessa época, não. de Você nem jeito bebe. Não, socialmente sim. Sim, mas você não bebe uísque. Ou bebe? Provava. Sim, aprendi. Ah, Eu que tenho legal, um bom honey, isso. eu gosto de vez em quando. Olha, que legal. É interessante, porque você vendeu isso, né? Mas- Pode falar. A conexão, não o uísque, Sim, né? Mas sim. a gente aprecia um uísque, né? Mas, muito bom. É. Meu marido que me ensinou. Ah, muito bem. Perfeito. Mas você sabe que é interessante, porque eu já estava na rua, né? Já estava visitando esses restaurantes. Alguns... tem barman que se tornou, que não era tão famoso, que se tornou famoso e é dessa época. Né? Então, é muito interessante. O Latambuí é um dos que ainda existem, Isso, também é Latambuí. dessa época. Restaurante francês, um dos mais Exato. tradicionais que existem em São Paulo. E o pessoal- mais tradicional. E o pessoal daquela época, né? O pessoal daquela época, realmente, né? O Amauri ali, que tinha ali era um glamour ali com excelentes restaurantes também. Exato. E aí começou. E aí... Olha aí, estamos chegando no turismo. Aí teve a VASP, aí teve a H-Stern, aí eu saí da H-Stern porque também existia uma coisa que era assim. Quando eu fui para o Hilton, colocaram para eu trabalhar com uma outra senhora japonesa. O japonês entrava na loja, imagina o que acontecia. Com quem que ele ia conversar? Não era comigo, né? Japonês. Ele queria alguém que ele se sentia mais próximo. Então, a estratégia não deu certo. Sim. E eu via sempre o pessoal passando, né? Eu fui transferida para o Hotel Renaissance. O pessoal passando, assim, eu falava dos eventos, eu falava, gente, eu aqui presa, né? Dentro da loja. Tem um mundo aí fora. Isso mesmo. Daí eu decidi sair, voltei para a área dos eventos. Em 2008 que veio o convite, né? Trabalhando para o Sebrae, nos 100 anos de imigração japonesa. E aí passa alguém, me dá um folhetinho assim e fala, olha, estão precisando de guias de turismo. A prefeitura fez uma pesquisa e descobriu que tem vários grupos que querem vir para São Paulo e a gente não tem pessoas em alguns idiomas para atender esses grupos. Então, era japonês, era chinês, era russo, hebraico, árabe, alemão. Olha só. Né? E aí formou-se essa turminha aí de umas 50 pessoas, né? E olha que interessante, na época a prefeitura dava essa bolsa de estudo para se formar novos profissionais. Na época era mais difícil ainda de se conseguir profissionais bilíngues. Está na hora da gente falar com a prefeitura, né? Porque a gente está buscando aí ontem, nós tivemos aí o último podcast nosso foi falando sobre a legalização da nossa atividade, porque a gente pode estar dirigindo e acabar sendo autuado por fazer uma coisa que é super legal, que a gente emite nota fiscal, que tem toda... Então, assim, e naquela época você vê que buscavam profissionais, Sim. né, para poder formar os profissionais. Inclusive, a gente deixa aqui o convite a você, responsável do Sebrae também, para estar sentado aqui na mesa conosco futuramente e, quem sabe, divulgando um pouco mais aí essas questões atuais de bolsa de estudo, de onde o nosso telespectador que esteja aqui hoje nos assistindo, de repente, desperta ali um sentimento, um feeling para que ele venha, de fato, se tornar um guia de turismo ou uma guia de turismo profissional. Acho que isso é muito importante e a gente nós buscamos novas parcerias, tanto com a prefeitura, com o Sebrae e Turismo. órgãos aí que venham capacitar novos profissionais. E aí, como é que aconteceu? Foi o convite? Foi o convite, eu fiquei, nossa, bom, aprender nunca é demais, né? Lógico.
Não ocupa espaço. A Você é uma mulher que sempre gostou de desafios, né? É verdade, eu gosto. Mas eu lembro que a primeira vez que eu pensei assim, se eu sair da aviação, estou cansada de ficar em avião toda hora, se eu sair da aviação, será que eu poderia ser guia? Né? Eu fui perguntar, uma vez tinha um grupo indo para o Canadá, eu fui perguntar para o guia. E ele falou assim para mim, olha, é o seguinte, você, quando termina o voo, você pega a sua malinha e você vai para o hotel. Agora, eu aqui, por exemplo, estou com esse grupo de mulheres e uma delas viajou seu marido. Isso não é um problema meu, mas é um problema meu. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Qual que vai ser o pepino que vai ter, né? Aí eu me senti desestimulada. Eu falei, então acho que não é isso. Né? Nem vou pensar nisso. Mas quando veio esse convite, eu fui com aquele folhetinho. Falei, quer saber? Vamos lá fazer a prova. E, quem sabe, né? Dar em alguma coisa. Aprender nunca é demais. Sim. Aí fui admitida, né? Fiz a prova. Aí nós éramos um grupo de 50 pessoas. Era muito divertido, porque uma vez eu fui fazer um comentário. Não era assim um curso muito fácil de fazer porque ele era semanal, de segunda a sexta. E não é todo mundo que tinha essa disponibilidade. Né? Eu tinha minha filha pequenininha e de fazer o curso à tarde, toda a tarde, de segunda a sexta, e finais de semana com visitas técnicas. Então, não era todo mundo que tinha essa disponibilidade. Sim. Tanto que hoje em dia, dessa turma de 50, se formaram 40 e eu acho que atuam 5 só. E essas visitas técnicas eram, de fato, uma imersão e um estágio de... Nós íamos para Santos, e é muito engraçado, que o primeiro tour, quando você faz, por exemplo, eu lembro até hoje, com uma universidade americana, passando pelo Terraço Itália, e assim, até você está de costas com o seu público, então o seu direita e esquerda está diferente. Até você conectar o que você está falando, o tempo que você tem para falar, né? Meu Deus. Então, primeiro, assim, já passou. Aí foi muito importante, né? Eu falo que eu aprendi uma coisa no turismo, principalmente com os americanos, que é sempre colocar as pessoas para cima. Né? Então, eu escutava coisas do tipo, você é uma boa guia. Aquilo foi muito importante para mim. Sem dúvida. Porque já na segunda vez, eu já estava mais rápida. E na terceira deslanchou. Já. Né? Mas logo no começo, até você coordenar tudo isso, né? O tempo com que o motorista, com o trânsito, com a pergunta, é um pouco desafiador. Mas hoje em dia... E aí você, de fato, ali se identificou, se apaixonou e Sim. escolheu para definitiva essa tua carreira profissional. E quais foram os principais desafios da época que você enxerga, que você tiver? Boa pergunta. Principalmente, né, que o teu serviço ele vai muito de encontro com o nosso, né? Uma guia de turismo, ela precisará estar com um professional chauffeur, com um driver, né, em um veículo de luxo ou em algumas vezes uma van. Como que era essa questão? Até porque na época não existia o GPS, todas essas facilidades que existem hoje em dia. Vamos lá. Sim, acho que Um desafio. logo no começo foi trabalhar com os motoristas. Sim, olha aí. Porque eu não comecei... Motoristas. Eu não comecei com grupos pequenos, que é o que eu pensava que eu fosse logo para o privativo. Eu comecei com grupos grandes. E, às vezes, o motorista, nem todo mundo tem, a gente percebe, um treinamento. Sim. Né? Não só o guia, a gente percebe... Como eu passei pela aviação, a gente tem muito treinamento. Muito. H-Stern, a gente faz algo chamado universidade, eu fazia pelo menos, universidade H-Stern. Então, você tinha todo um procedimento, um dress code, o que vestir, etc. e tal. E a gente percebe que no mercado não existe isso. Né? Quer dizer, Legal. algumas poucas empresas eu acho que fazem, mas a gente percebe que falta. Né? Isso. E aí, então, tinha essa dificuldade, porque às vezes, até hoje, né? Eu tive uma situação recente, final de semana mesmo, que eu sempre pergunto, quando eu não conheço o motorista, o senhor conhece o trajeto? O senhor está acostumado a fazer esse tour? Porque às vezes ele não está. E se ele não estiver, eu posso guiá-lo, mas eu preciso saber dessa informação. Sim. Com clareza. Sim. E aí não foi o que aconteceu. E depois, coisas mínimas que podem estragar um city tour, né? No trajeto, se você tem trânsito, muito trânsito, você tem pouco tempo e você tem aquela coisa que tem que ser concisa. E isso não aconteceu, né? Uma dirigibilidade também soft, né? Executiva. Exato. Isso. Então, eu percebia, porque às vezes eu tinha que falar, olha, a gente vai para tal lugar, ou a gente vai fazer assim, ou vai fazer assado.
eu percebia um pouco de coisa do tipo, essa menina está me dizendo o que eu tenho que fazer, ou ela está mandando em mim. E não era essa a intenção, porque, principalmente por ter vindo da aviação ou ter trabalhado no Japão também, nós éramos equipes. E eu penso muito como trabalhar em equipe. Você aí que é motorista, que está aí, olha, está tendo essa experiência, é para isso que a gente trouxe a Maísa. É para que também passe essa mensagem para você, para que você entenda, não existe a hierarquia, sim, existe. O guia turístico, né? O guia de turismo, ela fala isso, eu falei de propósito. Por quê? Por que eu falei isso? Cutucada. Por que eu falei? Porque nós não somos livros. Isso. O guia de turismo, ele precisa ter ela tem a necessidade, tem essa necessidade de falar para você o que tem que ser feito. Ela tem um timing na cabeça dela. Ela sabe da necessidade de todos os passageiros, o que eles querem ver. Principalmente em veículos grandes, ela vai ter muita dificuldade. Então, se você não colaborar, se a gente não for uma equipe, se a gente não fizer por onde, vai atrapalhar não o trabalho dela, mas o seu também. Porque ela não vai ficar contente com você e você não vai ficar contente com ela. Então, por favor, vamos trabalhar em equipe. Olha, uma mensagem para vocês. Até um gancho, Maísa, nisso que você falou dessa dificuldade ali do motorista não conhecer a região. O propósito da Wilux, né, eu junto com o Wagner Malagola, ele nasceu exatamente disso. Porque nós percebemos que no mercado, isso no nosso mercado de professional chauffeur, e eu acho que um pouco também no teu mercado, nós não temos a formação de novos profissionais e reciclagem também de atualização para os profissionais que já estão atuando no mercado, né? Então, nós temos percebido, e no primeiro trimestre de 2026 nós teremos muitas novidades para vocês também aí. Essa semana eu até compartilhei um áudio com Wagner Malagola, Carlos da empresa Novitae de Brasília, um empresário que já está no segmento há mais de 25 anos. Ele falou, olha, o programa de vocês tem, assim, nos deu um estalo, assim, porque nós estávamos acomodados e deixamos de prestar esse serviço, de buscar a excelência de uma prestação de serviços para os nossos clientes. Então, é isso que nós buscamos. Eu acho que, em parceria, isso vai ser muito importante, tanto para o nosso segmento, quanto para o seu segmento também, porque nós temos muitos clientes que muitas vezes viajam por questões de trabalho, né, no mundo corporativo, mas em um dia off ali, ele quer aproveitar, conhecer um pouco a cidade, que isso é importante também no business, né? Sim. É isso aí que a gente quer escutar de você também. Você, com certeza, você vive isso e se tivesse um pouco mais de colaboração, sem nenhum tipo de querer puxar a orelha de ninguém. É uma questão só de querer ter esse profissional, né? Essa pessoa que tem um entendimento, né? Porque é uma equipe. É uma equipe. Que você falou de treinamento. Nenhum time ganha um campeonato somente com atacante, né? É importante que todos tenham uma sinergia, todos trabalhem ali, estejam 100% alinhados. Nós fazemos isso, inclusive, nos hotéis. Tem uma operação, um cliente importante que vai chegar, eu me comunico com o concierge, com o capitão porteiro. Olha, estou chegando com o doutor fulano de tal. E normalmente são hotéis 5, 6 estrelas, que já tem um atendimento muito exclusivo, mas com esse detalhe, esses clientes passam a ter um atendimento exclusivo do exclusivo. Isso faz uma diferença que é imensurável, né? Vai lá, mais uma pergunta aí para você. Então tá, o que você acha que encanta o estrangeiro, a pessoa que está chegando aqui no Brasil? O que é, independente de ser japonês ou qualquer outra etnia, quando chega aqui no Brasil, encanta o Brasil, que você sente, assim, quando está mostrando São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que você tem mais, né, mais afinidade? Bom, eu percebo que ultimamente a demanda pede coisas locais. As pessoas querem realmente ver o que... Quero comer uma feijoada, quero escutar um chorinho, né? Eu realmente vivenciar. Eu acho que principalmente depois da pandemia, eu senti muito isso, que as pessoas querem o que é local, né? Quero comer... não, estou no Brasil, quero comer carne brasileira. Sim. Né? Quero experimentar o Brasil de verdade, né? Agora, recentemente, saiu uma reportagem dizendo que o Brasil está no topo da lista. Olha. E tem um grupo de guias que são guias pelo mundo todo, e foi muito interessante, porque
começaram a falar, mas esses dados aí não estão corretos, eu acho que não é bem isso. Eu falei, olha, tem que ver o seguinte. Aí eu falei, eu tenho que dar meu pitaco. Lógico. Esse é um trabalho que vem sendo feito por vários profissionais há muito tempo, nas ruas. Então, não é essa consequência... Ela não nasceu da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Um trabalho. Exato. A gente tem um colega nosso, um amigo, quando eu comecei no turismo, ele nem trabalha mais como guia hoje em dia, sente muita falta, inclusive o Piero, e ele falou, Maísa, ele conta coisas de como era, a gente nem tinha uma carteira lá atrás, né, nos anos 80, de como era, onde eles levavam, então tudo isso mudou, né, e o turismo tem mudado, e essa é uma das coisas que eu comentei no grupo, que não é à toa, ok, a gente pode até ter uma matéria comprada, agora o boca a boca não tem... Sem dúvida. Nenhuma reportagem que possa... mudar isso, né? O boca a boca, a indicação é o seu cliente que gostou, que indica para outro, e esse cliente volta. Ainda existe aquela necessidade, aquela vontade de as pessoas irem para uma comunidade para poder fazer tour e ver coisas boas em comunidades. Você faz esse tipo de trabalho. Mas isso em São Paulo também ou mais no Rio de Janeiro? Também acontece, às vezes, essa demanda. Em São Paulo. Eu sou um pouco assim reticente, mas eu tenho alguns motivos. Sim. Não tenho nenhum problema aí, não é esse. Mas eu prefiro, de repente, indicar para um outro colega, né? O Leopoldo faz muito. Porque, às vezes, você pode passar por alguma situação complicada, como eu já passei. Sim. Eu tenho aí pelo menos umas 3 histórias para contar, então por isso eu prefiro repassar se tem essa demanda. Ou desencorajar mesmo, falar, gente, vai fazer outra coisa. Até porque os nossos clientes, eles são na sua grande maioria, se não executivos, clientes de... Sim. AAA, digamos assim. Isso, muita gente que nem quer ser fotografada também. Que pede, olha, ou então eu tive que dizer recentemente, olha, para mim, pode ser, eu quero guardar, porque eu tenho muito conteúdo para mim, então pode ser, ok. Né? Então, tem muita gente que não quer se expor. A gente tem percebido essa demanda também. Eu acho que a gente tem... São Paulo está muito preparado para receber, com qualidade, pessoas do mundo todo, hotéis de nível... A gente tem aí o Rosewood, que eu sempre vira e mexe, eu falo, gente, quem é que vai reclamar de lá? Né? A gente comenta aqui também. Algumas referências. A gente leva, faz um tourzinho lá dentro, né? Palácio de Tangará. Tangará, maravilhoso. A gente não deve nada, né? Eu recentemente fui viajar para a Europa, voltei a Londres e eu sempre pensei assim, eu queria ter ficado em Londres. Dessa vez eu falei, não, eu acho que foi bom ter ficado em São Paulo. Eu acho que Londres mudou e São Paulo também mudou. Sim. Né? Mudou São Paulo tem uma referência de serviço e acho que toda essa mistura com o friendly brasileiro, o jeito friendly do brasileiro, isso, né? De abraçar, de ser sempre solícito, de ser sempre sorridente. Juntando isso com uma dedicação profissional, acho que isso é uma combinação sem dúvida, perfeita. Né? Sem dúvida, Muitas porque vezes... veja bem, eu poderia ser apenas guia. O que é? Vou e explico. Eu não preciso ser cordial. Sim. A gente sabe que tem outros lugares aí no mundo que as pessoas não são cordiais. Eu posso só explicar. Agora, quando você dá um sorriso, quando você vai um pouquinho a mais, isso faz a diferença, né? Isso tem muito no brasileiro, né? O brasileiro, a gente que dirige, a gente tem que se... e a gente pode atrapalhar por algumas vezes. Eu já tive esse tipo de feedback, né, dos guias turísticos, que às vezes a gente acaba atrapalhando quando quer ajudar. Né? Pode acontecer. Não é? Pode. Porque a gente acaba falando coisas que às vezes não são verdades ou que não fazem parte daquele roteiro e as coisas podem ir para outro lado. Então, quando a gente está com um guia de turismo, a gente deve e tem que respeitar aquilo que eles sabem, e o que eles sabem, pode ter certeza, é muito mais do que aquilo que foi passado para você, motorista. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes, né? O cliente o executivo quer fazer um tour em São Paulo, eu passo sempre um pacote com o motorista mais um guia profissional, guia de turismo profissional, porque assim, eles estudaram para isso, eles têm o conhecimento
da cidade, da história de São Paulo. Claro que eu, trabalhando há mais de 16 anos, conheço muito bem São Paulo, mas não tem comparação com o nível de conhecimento, os detalhes que você tem sobre uma rua, sobre a história daquele monumento. E o aplicativo, muitas vezes, ele te dá o caminho mais rápido, mas não o mais interessante. Muito interessante. Ou então, eu já passei algumas situações, eu tenho certeza que todo colega também já, que você está passando por um lugar, aí você vai, de repente, em algum momento, falar daquele lugar, antes ou depois, aí o motorista assim, ó, ali. Fala, ai, mas não era agora, né, pessoal? Então, te quebra a linha de raciocínio, às vezes, né? Acontece. É tão acostumado, né? Infelizmente, a gente precisa de um motorista que fale inglês. Essa é a verdade. A gente tem essa necessidade. Mas a pessoa que pensa que sabe um pouco mais, nós profissionais, os mais tarimbados, normalmente acham que podem ajudar com esse tipo de informação. Não é bom fazer isso. É bom falar. O quanto eu incentivei as pessoas na Copa do Mundo. Vamos aprender inglês. Olha o tempo que você... Porque eu fui aprender inglês com 19, 20 anos, né? Jovem ainda, foi aprender um pouco mais tarde, com 30. Mas assim, eu dizia, gente, você já está inserido no contexto. Então, tudo que você precisa fazer é aprender uma frase por dia. Uma frase por dia. Foi assim que eu aprendi japonês antes de ir para a escola. Né? Depois eu fui lapidar, mas a princípio você já está com o cliente. Então, eu incentivei muita gente. Eu falei, olha, você leva o cliente até o local. Você vai ficar, às vezes, esperando o dia inteiro. Nesse meio tempo, estuda. E hoje existem tantas facilidades, aplicativo, infelizmente, filmes, quase internet. Ninguém foi, gente. Quase ninguém foi. Isso é algo que nós também sofremos. Eu, final de semana, um grande evento da CCXP, atuando como coordenador também. Ali conheci profissionais ali de um nível fantástico até, mas a gente percebe que eles não têm o idioma inglês. Eu falo, invista no seu inglês. Não tenho tempo, não tenho... Isso é um investimento que você vai fazer para a sua vida, que você vai recuperar esse investimento em pouquíssimos anos ou até mesmo meses. Né? E hoje nós sentimos falta de profissionais bilíngues. Pelo jeito é o mesmo, você sofre a mesma questão na tua área também. Né? Então. E como que funciona? Por exemplo, hoje você inserida no guia de turismo, né? Esses outros profissionais, você também sente essa falta de formação realmente, ou essa formação existe como aquela que você teve lá do Japão? Nos guias de turismo? Bom, nós somos um grupo relativamente pequeno em São Paulo, né? Todo mundo conhece todo mundo, os idiomas que fala, a gente busca se ajudar assim, com relação aos idiomas que falam. Mas é um grupo pequeno, assim, não é um grupo muito grande. Eu não sei se essa demanda hoje porque existem as agências, a gente, depois de um certo tempo, você também começa a ter a sua carteira de clientes, né? Sim. Então, eu não sei se essa demanda necessariamente precisa de muito mais gente com outros idiomas para São Paulo. Sim. Muito provavelmente isso vem acontecer, já que parece que saiu uma reportagem no New York Times sobre São Paulo. Eu atendi uma cliente que ela sabia bastante sobre São Paulo, sobre designers, o que normalmente as pessoas não costumam ficar aqui 5 dias só em São Paulo. Ela ficou 5 dias, então é uma coisa meio fora da curva, né? Ela sabia sobre Lina Bobardi, ela sabia sobre muita coisa brasileira, arquitetos brasileiros, então eu fiquei meio surpresa. Ela realmente sabia. Uma cliente que veio fazer mais um turismo corporativo, sim? Não, ela veio só turismo. E estava totalmente informada. Sim. Eu ia fazer uma outra pergunta para você, só aproveitando. Você acha que, por exemplo, desculpa, você imagina que falta algum tipo de incentivo, né? Isso federal, estadual, municipal, para que a sua atividade como guia de turismo tenha alguma coisa melhor? Você vê uma evolução que você gostaria que tivesse, mas não acontece? São muitas coisas, mas eu acho que seria legal pensar, por exemplo, isso para nós, inclusive, para todos nós. Locais de estacionamento. Sim. A gente percebe que melhorou a segurança. Legal, melhorou bastante no centro histórico. A gente tinha medo de andar da catedral até o pátio do colégio. Hoje já está, aquela região está bem mais interessante. Recentemente eu atendi vários europeus, eu fui muito tranquila. Parabéns, prefeito. É verdade. A Sé, assim, melhorou muito e, assim, as pessoas, aquilo ainda está ecoando, né? É perigoso, é perigoso. Não, gente, a Sé hoje é um dos lugares mais seguros que tem na cidade. Olha que legal. Né? E
deu para caminhar ali pelo centro bastante. Então, E esse trabalho, você como guia e os clientes, sem segurança. Isso, fiz um walking tour, foi bem bacana, foi bem interessante. E as pessoas gostam, viu? A gente estava com um casal de finlandeses. Perfeito. E foi tudo a pé ali no centro. Olha que legal. Né? Eles estavam bem interessados, então... mas eu acho que pensar em locais que a gente possa estacionar mais... Isso. Problema no mercado municipal, que é sempre complicado de estacionar. Isso a gente sente, que falta realmente essa... locais apropriados para o turismo, né? Uma organização para o turismo. Hoje, comparado com as grandes cidades aí do mundo, se a gente pensar Londres, enfim, Tóquio, e recentemente fiz até na Argentina também, e percebi que eles têm lá o turismo, parece que eles focam mais, investem mais no turismo. Pode ser que aqui em São Paulo existe e eu não tenha visto, mas, por exemplo, aqueles passeios com ônibus ali, um city guide. Existe isso em São Paulo? Já se tentaram? Houve essa tentativa, mas São Paulo é complicado, porque a gente tem um trânsito. Se esse ônibus ele é circular, então é isso. Desce lá 3 pessoas. Aí ela fala, tal horário o ônibus vai me buscar aqui. Não, isso não acontece, porque... Não vai passar. Não vai passar. Esse que eu fiz recentemente da Argentina, o trânsito estava bem tranquilo ali, era... Mais fácil. Entendi. Já foi feito esse estudo, não vingou, não sei se... E hoje, da tua carteira de clientes, da tua demanda, você atua muito também no turismo corporativo, delegar as comitivas políticas internacionais também. Também. Acho que, se eu não me engano, você tem uma bagagem aí também como intérprete também, com consulado nas missões de negócios, consulado da África do Sul. Trabalhei já com a Irlanda também, inclusive quando eles foram inaugurar o Enterprise Ireland. Eu que ajudei a montar os últimos 15 dias, a fechar os negócios, porque tem essa coisa do evento também, né? Então, eu não sou guia de turismo, apenas guia de turismo, mas eu também trabalho com essa organização de eventos. Então, a gente... já trabalhei internamente para o Consulado da África do Sul, o Consulado da Irlanda, como eu falei, e consulado americano em algumas missões de negócios, no stand, na feira, visitando clientes, né? Então, são... Legal. E a gente, nesse... É engraçado, porque eu comecei a fazer as missões antes de ser guia. Então, hoje, quando eu estou na missão, a gente passa pelos lugares, a gente agrega isso também. Vai agregando, sim. Né? Vai agregando, E Desde que o cliente esteja aberto, obviamente, claro, né? Nem todo mundo... E dessas operações diplomáticas que você teve, tem alguma que tenha sido mais marcante, assim... de dar aquele frio na barriga, atender um chefe de Estado ou um político ali muito importante? Eu acho que eu gostei muito do fechamento quando eu trabalhei para o Consulado da África do Sul antes da Copa do Mundo. Então, eles vieram numa comitiva para cá em 2009 para... justamente fazer essas trocas, né? Eu lembro que eu ajudei a montar um departamento, não vou lembrar mais o nome do departamento, mas através das conexões, porque eu fiquei interno durante 30 dias. Então, eu ajudei a montar um departamento que eles não tinham lá na África do Sul, de TI. Então, a gente teve que fazer essa conexão. E aí eu lembro que no final disso, porque veio a vice-ministra de Comércio e Indústria, então a gente viajou com a delegação toda, a gente foi para Portugal, foi para Porto Alegre, foi para Belo Horizonte também. Sim. E no final disso o embaixador chegou assim, Maísa, me fala uma coisa, tem coisas que não me dizer, você poderia me contar mais sobre o Brasil? Então, eu achei muito interessante, porque ele falou, as pessoas não vão falar para mim, eu queria saber das pessoas como você. Que legal. É muito bonitinho isso. É muito interessante. Assim, é uma responsabilidade também, mas foi muito bacana. Neste evento que a gente teve da COP30, você não foi para lá? Não. Você viu alguma... Por exemplo, eu acho que a África do Sul deve ter ido para lá, mas neste caso você não foi. Não, fiquei aqui. Na verdade, a COP30, ela meio que estava ali com a Fórmula 1, né? Isso. E esse ano eu tive umas demandas bem interessantes, mas eu já estava comprometida, então não pude atender. Então... Você viu, foi
pedido para você? Sim, eu recusei umas coisas bem interessantes. Tinha primeiro-ministro de um país, tinha também a família britânica, mas eu já estava ocupada, então. Lógico. Então, e parabéns, você trabalhar com irlandês não é fácil, né? A Irlanda é complicado, principalmente a gente que trabalha, né, com inglês, a gente sabe quanto é difícil a gente conversar, falar com o irlandês. Eu vou te contar uma Essa curiosidade. complicação que ele está falando em relação à comunicação. Exatamente. Então, eu vou te contar uma curiosidade. Ele tem um acento um pouco mais muito forte. forte. Meu ex-sogro era irlandês. Quando eu fui para Nova Zelândia, eu falei, gente, eu não entendo o que ele fala. Aí os sobrinhos falaram assim... Fica tranquila, mas a gente também não entende. Eu falei, então tá bom. Aí eu relaxei. Falei, olha, realmente, foi a pessoa mais difícil, sabia? Eu entendo. Seria mais ou menos como um texano. Hoje o texano também é complicado. Complicado. Existe uma coisa muito interessante nos filmes irlandeses lá nos Estados Unidos, quando a gente assistia, tinha legenda em inglês. Ou seja, eles falavam inglês e tinha legenda. Porque realmente não é muito simples para a gente entender. Não. Agora, esses que viajam para cá, para o Brasil, normalmente... Eles têm essa noção de dificuldade que nós temos e falam até com menos acento e ajuda para que a gente tenha um diálogo melhor. De qualquer forma, é possível sim da gente entender uma pessoa que fala... Mas uma curiosidade, são as pessoas mais antigas ou hoje em dia também os jovens têm esse... strong accent também, irlandês. Os jovens também. Jovens também. Isso não tem como, né? Isso não tem como. Você sabe que uma coisa me ocorreu agora, que vocês estavam me perguntando sobre o que as pessoas querem fazer e tal. Eu tenho uma vontade muito grande de levar para comer um PF, sabe? Sim, para levar. Arroz, feijão, porque a maioria acaba indo nos restaurantes mais gourmetizados, né? Sempre os 5 estrelas e tal. E eu falo, gente, eu queria tanto levar, assim, naquele pé sujo de esquina, sabe? Arroz, feijão brasileiro, de verdade, né? Não é todo mundo que está aberto a isso, né? Ou em um bar, por exemplo, que é o que tem de um chefe... Estadão? Do Estadão é do Estadão, comer um pernil. Um outro que lembra o mocotó também. Mocotó. Um pouco mais gourmetizado, mas esse a gente leva, né? Também, chega a levar, né? Sim. Lá no Mocotó chega a levar, eu acredito que sim. Mas é que o da Vila Maria está um pouco mais afastado, né? Você já teve a experiência de levar alguém naquele... Vila Maria? Vila Medeiros. Vila Medeiros. Isso, Não, eu fui como cliente fui um grupo de expatriadas uma vez, sim, de mulheres, era um tour de grafite, então a gente foi falando sobre grafite espalhado, até recentemente eu falei, gente, grafite é tão efêmero, né? Que é uma coisa que você mostra hoje, daqui a alguns anos já vai ser totalmente diferente. Né? O Beco do Batman é super famoso, né? Eles adoram. Nós fomos até lá para almoçar. Você conhece bem aquele lugar, o Beco do Batman, porque vai mudando muito aquilo. As pessoas que não são de São Paulo talvez não conheçam isso bem, mas o Beco do Batman é muito visitado e os artistas que expõem lá é uma coisa bem interessante. Eles não dão tanta notoriedade só para aquele, né? Sempre tem a divulgação de outros e expondo nos lugares e vai modificando. E aquilo é bem eclético, né? É bem legal. Né? Ali é um lugar bem... Vila Madalena em si, né? Tem sim. Você pode ficar lá durante o dia, passar o dia todo e depois terminar com um happy hour, né? Uma caipirinha, com certeza. O que você acha do futuro do turismo aqui? A gente estava falando sobre aplicativos, né? Muita gente pega um aplicativo aqui e fala assim, eu já não preciso de uma guia de turismo, né? E como você veria isso hoje, falando sobre esses aplicativos, ChatGPT ou coisas do gênero? Então, quando a gente recebe, às vezes, um roteiro, a gente bate o olho, a gente já sabe se dá para fazer, se não dá, quanto tempo... Você fala, não vai dar tempo, não dá, né? A gente percebe, quando eu comecei, eu recebia essas coisas, mas eu não tinha ainda essa malícia, né? Sim. Então, hoje, quando a gente recebe, a gente já sabe se dá para fazer, para operar aquilo, não dá. Eu acho que dá para você fazer por conta, sim. Obviamente, você não vai ter a mesma informação que um guia te daria, óbvio, sim. Né? Mas ele muitas vezes também não vai montar na sequência correta. Então, o diferencial, né, do tempo, distância, né, do customizado. Eu gosto muito de trabalhar com customizado. Eu falo assim que o tour não é meu. O meu tour. Não, esse tour não é meu, é o seu tour. Customizado. E eu acho também, mas pegando um gancho, acho que definitivamente
o cliente nunca vai ter a experiência quando ele contrata um guia profissional. Isso é a mesma coisa quando ele contrata um professional chauffeur para estar ali, prestar um serviço de concierge. O que nós fazemos é o que você disse. Você faz não somente a tua parte de guia de turismo profissional, e nós também fazemos não somente a nossa parte de motorista. Nós oferecemos para o cliente toda uma experiência, todo um contexto ali, e lapidamos para que esse cliente tenha a melhor experiência possível de acordo com a identidade ali, o DNA de cada um, né? Às vezes, vou pegar um grupo de homens que não gosta de futebol. Não tem necessidade nenhuma de levá-los no museu de futebol. Escutar o seu cliente, né? Exatamente, isso é importante. Acho que é muito importante. A gente percebe que, às vezes, tem gente que ele quer ser realmente guiado. Não, você que sabe. Eu falo, sim, eu que sei. Mas, por exemplo, eu tenho clientes que falam, eu não quero ir em igrejas. Eu já escutei assim, eu não gosto de história. Eu já escutei também, a gente não quer que você fale nada. Só leve nos lugares. Vou ficar chateada? Não, né? Essa personalização é difícil. Uma curiosidade, você tem alguns clientes ou algumas operações, já teve, que pedem ali algum tipo de turismo um pouco diferente do cotidiano, do dia a dia? Pelo seu sorriso, sim. Sim, já teve algumas indelicadezas, né? Colocamos assim. Aí fala, pergunta no hotel, vai na internet. Sim. Aí a pessoa insistiu e depois falou assim, não, o hotel não sabe, a internet também não. Eu falei, bom, então não é comigo. Não, mas eu não perguntei nem nesse sentido. Mas é interessante. Mas é interessante saber, né? É lógico. Porque o Brasil ele é muito conhecido pelo turismo sexual. E isso é realmente relevante o que você falou, porque não é legal. Aliás, isso é até um ponto muito importante. Nós nunca vendemos esse tipo de serviço, né? Por quê? Porque você pode colocar em risco a integridade física do teu cliente, ter qualquer situação ali que te envolva nesse contexto, e a gente sempre fala, nós não sabemos também. Eu já escutei também, do tipo, a gente pensou que você soubesse de tudo, soubesse... Falei, mas até sei, só que eu não vou dizer. Exatamente. Gente, olha, aproveitando isso aí, vou enfatizar também, olha, não oferece tudo que for ilícito, não deve ser oferecido ao seu cliente. Então, a gente que é professional chauffeur, que faz um trabalho diferenciado e que tem essa elegância e tudo, o terno ele serve para que as pessoas não cheguem para você e façam um pedido de drogas, entendeu? Então, a pessoa começa, já dá uma distância. Então, isso a gente utiliza, já é uma metodologia de trabalho. Às vezes, você pode querer se vestir à vontade, mas isso pode te trazer vários problemas. Inclusive, trazer coisas que você não quer, tanto na parte de drogas, quanto na parte sexual. Isso a gente tira do caminho e o resto a gente está para mostrar, nos divertir, levá-los a realmente se divertir, mas no âmbito familiar. E aí a gente pode. Exatamente. Aliás, nós já falamos isso, inclusive, anteriormente também. São 2 pontos importantes. Nada que seja imoral ou ilícito, né? Essa questão desse tipo de turismo, talvez não exista uma ilegalidade do cliente ir em uma casa X ou Y, mas pode ser algo que seja imoral ali de você conduzir o cliente. Diferente quando o cliente chega para nós e a gente vou em tal endereço, mas informar para o cliente onde ele deve ir ou conduzir, induzi-lo a isso, pode ser um pouco complicado também. Mas o turismo, refaça a pergunta então para chegar... Seria mais a questão de algum turismo inusitado. Vou te dar um exemplo. O cliente quer conhecer cemitério, alguma coisa... Lá. Sim, teve um que nós fomos no cemitério, mas eles não queriam explicação nem nada, era um grupo de iranianos, e aí eles vieram, ficaram lá, falaram, bom, vou ficar aguardando vocês, porque a gente sabe que o cemitério da Consolação tem excelentes obras de arte, né? Tem muita coisa maravilhosa. A quantidade de pessoas ilustres que estão enterradas lá, né? Você faz um tour só no cemitério da Consolação. Mas eles queriam fotografar e tal, achei meio estranho, porque, né, sem uma explicação, enfim. E aí voltaram e quiseram ir de novo, né? Eu tive um muito interessante, esse eu gosto sempre de comentar. Era um grupo que eles viajavam o mundo pegando prefixos das aeronaves. Então, eles não tinham interesse nenhum em conhecer a cidade. Eles queriam ficar em frente a Congonhas, no hotel em frente a Congonhas, vendo as aeronaves e anotando os prefixos.
Papa, né? PP, tarará, e o número e tal. Aí, olha, esse aqui eu vi na Tailândia. Esse eu vi não sei aonde. Aí eles falaram assim, olha, a gente sabe que você pensa que nós somos meio loucos, né? Porque viajar para ver a aeronave, né? Então... E não era trabalho, eram turistas. Sim, turistas. Não tinha nenhuma razão corporativa. Australianos, ingleses. E eu lembro que uma coisa que me incomodou muito é porque o motorista demorou tipo 1 hora. É outra coisa também importante. Gente, fala, Maísa, tô com um problema. Não precisa mentir, porque a gente sabe o que fazer com o grupo. Eu vou levar esse grupo para tomar um café. Esse grupo era muito simples, fica vendo avião aí. Né? Fica vendo avião. Então era muito simples. Mas quando você não fala o que está acontecendo, essa coisa, que furou o pneu e tal, fica complicado, né? A gente fica numa super saia justa. Sim. Né? Você não quer demonstrar que o motorista está atrasado e de repente ele está atrasado. Enfim. Mas aí demorou 1 hora e chegou e a gente conseguiu pegar o trânsito de São Paulo, levar eles até Congonhas, no outro dia só Congonhas, então eles só queriam ver aeronaves. Então é algo bem diferente. Acho que eu nunca vou ter outro grupo igual esse. Como tem o bird watching, né? Tem gente que vai ver pássaros. Sim. Eles vieram para ver aeronaves. Recentemente até eu tive uma experiência de um executivo que eu fui atender e ele veio para uma cidade, não me recordo exatamente, mas umas 2 horas de viagem ali, Ayrton Senna, e ele contratou um guia exatamente com a expertise e a bagagem em pássaro, que era viagem à Amazônia. Pois eu até vou tentar lembrar o nome dele, deixar os créditos aqui também, porque é um tipo de turismo diferente também. Achei muito interessante. Sim. O que você comentou a respeito do turismo, mas o cemitério na Argentina, eu esqueci o nome do cemitério que tem Recoleta. É fantástico, assim, você tira foto de tudo que você fica... É um mausoléu ao céu aberto. Né? Mas é isso. Mas pegando o gancho do que você falou dessa experiência ruim em relação a esse tipo de profissional, com certeza não era um padrão aí, o Hilux 5-star ou Best Showers, porque você, cliente, quando precisar contratar um excelente serviço, né, lembre-se desses detalhes. E às vezes o mais barato nem sempre será o melhor. Eu e o Wagner nós temos também, mas não posso falar aqui. Nós temos também uma história. Não, essa daí, envolve alguns nomes aí, melhor não. Vários turísticos, nós fizemos vários trabalhos, então a gente já passou por várias situações interessantes com esses passeios turísticos, né? E que acabam tendo desfechos inusitados. Mas, assim, a gente não pode citar nomes, e principalmente que a gente representava uma agência, e fica mais difícil ainda a gente poder trazer a público, né? Se fosse uma coisa nossa, ficava mais fácil trazer, mas são vários, né? E só para falar que o cemitério de Arlington, lá nos Estados Unidos, é também é muito visitado, e tem a troca de guardas, é algo realmente fascinante de você ver, e não tem nada de mórbido, né? Não é nada mórbido, é que as pessoas muitas vezes falam, vai num cemitério, né? Mas são coisas interessantes, né? Apesar de ter cruzes todas iguais para os militares, existe a troca de guarda do soldado. Né? A minha esposa tem esse tipo, gosta desse tipo de passeio. Fala para ela do que? Ela vai querer. Vai certamente. Eu lembrei de uma coelhinha da Playboy também, que eu atendi uma vez. Ela era muito querida. Muito. E ela brasileira? Não, americana. E ela chegou a viver lá na casa do Hugh Hefner. Olha. E ela falou super bem dele, falou que ele era muito querido. Com certeza teve muitas experiências. Tem um filme, um documentário que fala Assisti, dele. É muito bacana. Ele era um cara muito inteligente. A gente tem uma ideia bem diferente, ele era muito inteligente. Eu assisti o documentário, tem bom tempo também. Muito bacana. Então, assim, acho que ele era meio como um pai, sabe? Parece que o fim da trajetória dele, ele acabou quebrando ou não. Não sei se estou enganado. As coisas foram mudando, né? Não sei se é o dele, não sei se é da revista da Playboy ou se é algum outro. Assim como essa pergunta, né, do futuro do turismo, né? Que é bem difícil. É difícil a gente dizer. Hoje, como eu havia dito, eu trabalhava muito com grupos. Não que eu não faça, fiz um grupo sábado, mas assim, a gente começa a trabalhar com clientes mais personalizados, mais customizados. Mais elitizados. Que é um cliente exigente, né? Que ele quer viajar de uma maneira diferenciada. Às vezes eu até falo, bom, viu e não viu, né? Sim. A gente sabe disso. Sim. Viu e não viu.
Mas é difícil dizer. Eu acho que a gente percebe que muita gente tentou fazer diversos aplicativos que não vingaram, Sim. né? Eu acho que às vezes fica meio difícil de você inventar a roda. É. Porque hoje todo mundo já teve alguma ideia, então a gente percebe isso. Existe alguém que tentou copiar também, né? Não só inventar. Aquilo que a gente está falando aqui dos ônibus que davam voltas em São Paulo, Sim. era algo que acontece até hoje em Nova York. Isso acontece e funciona, né? Aqui não consegue funcionar, né? A gente sabe que não dá. Trânsito, né? É interessante dizer que recentemente eu participei de um fórum lá no CCBB. Foi muito bacana, o Centro Cultural Banco do Brasil, que eu me surpreendi, porque eu não imaginava que eles fossem abordar isso. Existiam ali vários líderes nesse encontro, foram poucos guias, acho que 3 ou 4 só. E eles disseram que, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? Vamos lá. Junto prefeitura, com o governo de estado, a intenção, a Liberdade, por exemplo, hoje, ela já deu. Né? Ela já não está saturada. Então, me parece que eles devem, algumas ruas ali, laterais à Catedral Metropolitana, deve abrir para carros. Sim. Deve ter provavelmente vai ter uma feira ali também, então vai desafogar um pouco a Liberdade. Ótimo. Ali está bem congestionado. Exatamente. Tem gente, o tour que eu fiz sábado mesmo, os turistas falaram, Liberdade não. Não dá. Então, ela tá realmente busy demais. Tanto para carros quanto para pedestres. Exato, né? Exato. Geralmente eu falo até às 10 da manhã, depois disso... Eles vão colaborar, então, a cidade? Existe um projeto. Inclusive, Sim. Existe um projeto para que onde tem o Teatro Municipal, aquela região ali do teatro, eu gosto muito daquela, eu sempre falo... Para mim, é uma das fotos mais bonitas que tem de São Paulo. Quando você dá a volta no teatro, você vê a prefeitura e tal, você vê... Então, essa foto pode ser que ela seja usada como o cartão postal da cidade, que hoje é utilizado muito a ponte da Berrine, mas aí tem cliente que pede, você fala, olha, se eu tenho 4 horas, eu vou te deslocar 30 minutos até lá, 30 minutos mínimo, para voltar, só para ver a ponte, né? Então, existe esse projeto. E também foi falado de fazer uma Times Square, ali onde tem o Teatro Municipal. Olha que legal. E reativar alguns hotéis no centro. Porque ali tem o Bar dos Arcos também. Esse final de semana tive um evento, você vê. Mas o que foi dito no fórum... Também, que é icônico. Primeiro, a segurança. A segurança. É verdade. Então, nós estamos em guerra. Foi dito isso 2 vezes no começo. Esses líderes disseram isso. Em guerra, tanto no sentido da insegurança e tanto no sentido de tentar combater isso, né? Exato. Acredito que seja isso. Exato. Hoje em dia existem... Cracolândia é um caso bem crítico. Não tem como você esconder. Eu falo para os turistas, assim, tá aqui, né? A realidade é essa, eu não tenho como esconder isso de vocês, né? Vocês estão vendo, mas eu acho que melhorou muito, hein? Muito. Melhorou muito. Eu passei em situações, vocês devem ter passado. Também. Próximo da Pinacoteca, de você entrar numa rua assim, parecia Walking Dead. Exatamente. E aí você fala, ai meu Deus, por que eu fui virar aqui? Se espalhou um pouco mais, né? E dá-se uma sensação de que a segurança tenha melhorado, mas acho que melhorou um pouco também, sim. Gente, isso muda. Caminhei ali no parque, no Jardim da Luz, que está completando 200 anos agora. Olha que legal, 200 anos, não sabia. Tem um monte de coisa bacana, inclusive eu quero voltar lá, porque eles colocaram... Que é ao lado da Pinacoteca que você fala. Isso, eles colocaram, já com os 200 anos, algumas das estátuas, ou então o coro, com explicação, o que foi... Olha que muito bacana. Né? Então, assim, eu pude caminhar com um casal tranquilamente. Eu falei, quando a gente poderia imaginar isso, né? Isso. Normalmente, bacana. Esses trabalhos customizados que você faz ele, recebe um briefing de quem está vindo, ou você faz um contato, como é que funciona? Não, há agências que já mandam isso já pré-montado, olha, a gente vendeu isso, né? E outros já falam, olha, são 4 ou 6 horas, 8 horas livre, você conversa. Eu prefiro. Porque na hora você sente a pessoa. E é muito acaba tendo um primeiro approach ali. Exato. Isso faz uma diferença. E já aconteceu diversas vezes de você receber uma coisa pronta, aí você chega lá, você fala, tem, sei lá, o estádio. Aí a pessoa fala, não gosto de futebol. Por que mandaram aquela coisa já engessada? É o que eu falo, eu não gosto do engessado. Eu gosto de sentir. Sábado mesmo, nós tínhamos uma proposta, chegou na hora o pessoal falaram assim, não vai dar tempo, vamos cortar o mercado municipal. Qual que foi a demanda? Mercado municipal. Então, essa conversa eu acho super importante. Sim. Né? Você sentir o cliente e, de repente, ajustar. Faz um ajuste e dá tudo certo. Muito Perfeito. bom, mas estamos está quase chegando ao fim aqui do nosso episódio. Certeza que
teríamos mais uma hora aí de troca de experiência, de coisas E interessantes. outra hora depois. Acho que, acho que a sua história é fantástica, né? Por tudo que você passou e pela tua trajetória aí na parte de guia de turismo profissional também. Ficamos felizes em saber dessa melhoria de São Paulo, de segurança, de que alguns líderes aí do poder público estão também brigando e com esse projeto. Acho que é sempre muito importante a gente tentar melhorar e trazer benefícios para crescer o turismo normal, o turismo corporativo e ter um mix de tudo isso. Se você quiser deixar uma mensagem antes de você falar um pouco. É isso que eu gostaria de falar para você. Eu gostaria mais que você falasse para quem está começando, quem está pensando em ser um guia de turismo em São Paulo ou no Brasil. O que essa pessoa quer trabalhar com isso? O que você acha que ela deveria fazer ou o que ela está sonhando? Como você poderia inspirá-la a fazer isso? Tem que ter bastante paciência, determinação, pontualidade. Haverão muitas madrugadas, finais de semana, feriados. Trabalhando. Então, assim, não é que você que vai passear, você está servindo o seu cliente que está passeando. Eu acho que as pessoas... Quando você diz que você é guia, é muito comum você escutar assim, mas nossa, para onde que você vai? Eu falei, não, eu recebo, né? Eu sou o receptivo, é diferente. E aí, ou aquela coisa do tipo... às vezes a gente passa fome, tá, gente? Porque o seu cliente... comum do lado de cá também, tá? Não é verdade? Outro dia eu falei, mas você tá dirigindo, dá tempo, não dá tempo nada, mas e se você me ligar, pode vir, né? Exatamente. Então, assim... você está prestando serviço, né? Quem está passando é o seu cliente, né? Nesse momento. Então, acho que tem que deixar isso muito claro, tem que lembrar isso. Algumas conversas que eu acho que também você tem que ter uma delicadeza sobre política. Tem que ter você nunca sabe de que lado que está o seu cliente, né? Isso é muito delicado. Mas se você... Principalmente se você falar outros idiomas, eu acho que para o mercado, para quem fala só português, é mais difícil, né? Acho que não que não haja, mas é um pouco mais escasso. Então, acho que é importante falar outros idiomas, sim, né? E pensar também que a gente conhece casos aí de gente que de repente levantou da cama e foi trabalhar, né? Então, tem que dar uma arrumadinha também. Né? Tem que ser apresentável, acho que é importante também. Questão de indumentária, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa da área de eventos que falou, a gente está com muita dificuldade, mesmo na área de eventos, né? Que o pessoal, tipo, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E não é... Essa geração, o barco, né? Essa nova geração, né, está tendo esse problema que a gente chama de problema, talvez nós sejamos o problema deles, né? Porque a gente entende que a gente tem que estar na expectativa do cliente, é isso que a gente passa para todo mundo. Você não quer chegar num lugar, né? O Daniel já falou algumas vezes aqui, você chegar chegar no tatuador e o cara tá de terno e gravata, você não vai querer isso, né? Assim como um advogado cheio de tatuagem de camisa regata, você também não vai sentir muito isso. Nós temos uma característica, né? E a gente... Muitas vezes você vai estar com um grupo turístico que a pessoa exige de você coisas que talvez uma indumentária como a que a gente usa aqui, terno e gravata, um terninho ou até mesmo, sabe, onde você possa estar em qualquer lugar e represente o teu cliente. Porque o cliente não vai querer estar com uma pessoa que não o represente. Então é muito interessante você estar meio, né, invisível nessa história. Né? Não é luxo, é asseio. É diferente. É isso aí. É luxo. Não precisa ser marca, não é nada disso. Mas acho que é bacana pensar nesse sentido também, né? Porque você vai estar entrando em hotéis, né? Então, às vezes, as pessoas, a imagem ainda é muito importante, né? Sim, você pode ter um trabalho excepcional e acabar estragando por uma falta de tato, né? E não é material, não é as coisas mais caras do mercado, não são os melhores cosméticos, não é nada disso que nós estamos conversando, não é o melhor relógio, não é isso.
é você se apresentar como a pessoa gostaria que a pessoa se representasse. A gente fala que nós somos espelhos, né, Daniel? Exatamente. E o cliente, às vezes, ele vem que você fala, meu Deus do céu, né? Mas ele está no turismo dele, então... Mas eu tenho que lembrar que eu estou a trabalho, né? Nós estamos, né? Então essa mensagem... É isso aí. Essa Uma mensagem, mensagem importante para todos vocês. Maísa, muito obrigado pelo seu tempo, essa troca de experiências, de conversa. Wagner, quer fazer o encerramento? Ah, sim. A gente gostaria de agradecer a toda a sua colaboração, ter vindo aqui. Hoje você tá levando um presentinho aqui, olha, Ah, veio não trazer da acredito. produção para você, olha aqui. Faço questão de deixar com você. E olha, e dizer que foi um prazer estar com você e tudo aquilo que você fez. E vocês que gostaram aqui do nosso podcast, pode nos seguir nas redes sociais. Está aqui passando para você. E seguir também a Maísa. Está aí na rede social dela. Instagram, Guide Maísa Moura. É o que- Ou Guide, Guide Maísa Moura. É isso aí. Você profissional ou empresa também que deseja contratar o serviço da Maísa, ela estará à sua total disposição também. Aos nossos seguidores e telespectadores, aguardem que no primeiro trimestre de 2026 teremos muitas novidades, principalmente sobre a questão do curso de capacitação e formação profissional para novos professional chauffeurs, né? Novos profissionais que queiram atuar na área, e vocês profissionais também aí que estão aguardando ansiosamente para esse curso de reciclagem, de se atualizar. Isso é muito importante. Tivemos uma grande experiência nesse evento da CCXP no final de semana, e o WeLux Podcast aos poucos tem alcançado aí o seu lugar aí, tem sido bem comentado. Um grande abraço.